Amós 3, versículo 3. Diz a palavra aqui do Senhor: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia está fazendo uma pergunta para você. Conseguirão andar duas pessoas que pensam diferentes? Você acha que se nós vamos conseguir chegar em algum lugar, se duas pessoas têm objetivos diferentes, têm focos diferentes, têm propósitos diferentes? Você acha que nós vamos conseguir chegar em algum lugar com isso? Quanto mais um casal, quanto mais uma família, quanto mais uma família que queira viver o melhor de Deus. Não há possibilidade nenhuma de nós andarmos juntos se nós não estivermos na mesma visão, na mesma ideia, no mesmo propósito. E esse profeta, considerado como um profeta menor, não porque ele era menor em importância, mas por causa do tamanho da sua escrita que ele escreveu, ele diz: andarão, tem como andar duas pessoas juntas se não estiver de acordo? Interessante. Eu já contei isso aqui, mas tem pessoas novas, eu vou reforçar. Tinha dois amigos que foram conhecer a Europa. E chegou lá na Europa, um deles queria chegar num determinado lugar, e o outro não. O outro, qualquer coisa que ele fazia lá era uma questão de cultura. Eu estou aqui, eu vou fazer o que eu quero. E os dois entraram dentro do metrô, né, do trem-bala lá, e começaram a andar. E aquele um que para ele tanto faz como tanto fez, ficava andando e olhando. Só que o outro queria chegar em algum lugar. Até que ele perguntou: peraí, nós já passamos nesse lugar? Nós já passamos. Mas nós vamos para onde? Eu não estou em lugar nenhum. E você? Não, eu quero estar no lugar tal. Então, quando tem duas ideias diferentes, vão continuar rodando, e não vai chegar a lugar nenhum. Sempre uma vai prevalecer, e talvez não é aquela que você quer que prevaleça. Então nós precisamos entender, primeiro, como casal, como família, como igreja, como irmãos, como sócios de uma empresa, nós precisamos entender que nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e nós precisamos falar a mesma língua, precisamos estar no mesmo propósito, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Se não tivermos concordância, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deus, na história, ele elogia um grupo de pessoas que estavam construindo uma torre. Você lembra dessa história? A Torre de Babel. Era uma só língua, e eles estavam conseguindo o propósito deles. O propósito deles não era construir uma casa ou uma torre que chegasse até o céu. Pastor, mas está escrito na Bíblia que a Torre de Babel era para chegar no céu. Deus ia dar risada se o propósito fosse esse. Porque até hoje, não existe engenharia no mundo que consiga fazer uma torre passar pela atmosfera e chegar no céu. Então o propósito não era a torre chegar no céu, mas o propósito era cujo topo fosse o céu. Olha que coisa, aí muda de figura. Então eles queriam levantar uma torre cuja a sua altura, cuja o topo fosse o céu, que o homem não pudesse mais ter acesso a Deus, mas aqueles que habitavam no alto da torre. Esse era a visão, o propósito daquele pessoal. E eles estavam conseguindo. Eles conseguiram chegar até um determinado lugar. Quando Deus desceu até eles para ver o que estava acontecendo, Deus viu que eles já estavam bem adiantados no propósito deles, e eles iam conseguir. Naquela época a feitiçaria era enorme, a astrologia era enorme, e eles queriam que aquele topo fosse o padrão mundial, o padrão da religião, a ordem religiosa fosse lançada dali. Deus desceu e falou: peraí, eles estão conseguindo o propósito, vou gerar discussão entre eles. E aí Deus confundiu a língua deles, e cada um não se entendia mais a sua própria língua, e foram divididos.
Porque o propósito de Deus naquela época, e até hoje mas ela é espiritual, é que as pessoas se multiplicassem, povoasse a terra, enchesse a terra, e eles se concentraram num lugar só. E aonde tem pessoas concentradas num só lugar, nasce ideias, nasce propósitos, tantos bons quanto ruins. Se a pessoa tiver uma índole ruim, se tiver concentrado com um grupo de pessoas, vai ter ideias ruins. Mas se a índole for boa, pode nascer grandes ideias. E ali era um povo que vivia da astrologia, era um povo que conhecia muito a feitiçaria, a bruxaria. E eles falaram: por que vamos fazer com que esse povo busque a Deus que eles não vê? Vamos fazer uma torre aqui, que eles possam ter acesso a nós e pedir a informação a nós. E eles estavam conseguindo isso. E Deus confunde toda a língua deles, e aí são espalhados por todos os lugares. Quando chega em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, sim ou não? Veio ou não veio? O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo veio em Atos 2, e o que aconteceu ali? O Espírito Santo trouxe de volta a comunhão com todas as nações, porque homens começaram a ver pessoas não da sua língua falar a sua própria língua. Aconteceu algo ao inverso do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel houve a divisão, mas com a descida do Espírito Santo em Atos 2, houve a restauração. E Deus quer que eu e você multipliquemos, andemos por todos os lados, falando do amor de Deus e do reino de Deus. Amém, amados? Mas por que eu citei isso? Porque quando você está junto num propósito, você consegue chegar em lugares fenomenais. Se você estiver dividido dentro da sua casa, as coisas não vão acontecer para você, pode ter certeza. Eu quero compartilhar um outro texto, que diz aqui em Gênesis 2:24, abra comigo lá, um texto muito conhecido, Gênesis 2:24. Não é casamento hoje, mas eu vou ler isso, amém? Está escrito assim, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem ao seu pai. Diga assim comigo: o homem tem que deixar o pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Homens, olha para mim aqui. Cadê os homens aqui? Cadê os machos da igreja? Olha para mim aqui. Homens, estão olhando para mim? Deixa o seu pai, deixa a sua mãe e apegue-se à sua mulher. Amém? Amém, homens? Eu sei que a maioria já faz isso, mas tem homem que volta lá para o papai, para a mamãe e contar problemas de casa. Não está dizendo separa do pai, abandone o pai, larga o pai, dá um pé no pai. Não é isso. Mas a palavra de Deus está dizendo: está na hora de você ser homem. Homem, está na hora de você ser homem. Está na hora de você já não estar mais debaixo do seu papai e da sua mamãe. Está na hora de você desenvolver uma família, ter uma família abençoada. Você não quis casar? Quis ou não quis? Seu pai não tem nada a ver com isso, sua mãe não tem nada a ver com isso. Liberou, mas agora é tempo de andar com as suas próprias pernas. Se tem problema para resolver, não procure o papai e a mamãe, porque a mamãe e o papai vai pender para um lado. Tem mamãe que pende para o lado do genro, porque sabe a filha que tem. E tem papai que pende para a nora, porque sabe o filho que tem. Procure um pastor, procure seu líder espiritual, que ele vai orientar o casal e não vai ter partido. A está falando a verdade, o B está falando mentira. Não, ele vai falar o que a palavra de Deus diz. E se nós obedecemos a palavra, nós vamos viver bem sobre a face da terra. Quem que criou a família? Não foi Deus? A Bíblia é o manual seu, meu irmão, e meu. E está dizendo: deixa o pai,
deixe a mãe, apegue-se à mulher. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Diga aleluia. Apegue-se à mulher e torne-se uma só carne. Oh, aleluia. A palavra hebraica para uma só carne aqui é errad, que significa unidade composta, que são duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas, mas que agora, com o poder de Deus, através de uma aliança que fizeram, se tornam uma só. Uma só. Uma só em espírito, uma só em alma, uma só carne, um só corpo, um só propósito, um só objetivo. E não existe mais, isso é meu. Já viu? Isso é meu e isso é seu. Não existe dentro de uma só carne, não existe. Esse é o meu salário, eu suei, eu trabalhei, é meu. Peraí, então você não está casado. A palavra de Deus diz que você vai deixar papai, mamãe, você vai unir a sua esposa e se formar um. Ah, pastor, mas aí é difícil, né? Aí o bicho pega, porque eu penso numa coisa, ele pensa em outra. Eu faço uma coisa, ele faz outra. Na hora que eu estou pensando em comprar uma casa, ele vai lá e compra um carro. Acontece isso ou não? Na hora que eu estou pensando em comprar uma geladeira, ele vai lá e compra a rodinha do carro. Na hora que ele está pensando, eu estou pensando em comprar algo, um fogão maravilhoso. Esses dias a Josi, eu até dei risada dela. Ela falou para mim assim: amor, estou precisando de um fogão. Eu falei: mas você não cozinha? Eu falei: para quê? Para dar enfeite, deixa lá, né? Então, nós temos que entender que quando você se une à sua esposa, você se torna um. É uma unidade composta. Essa palavra errad, nós encontramos também quando fala assim, ó, o Senhor Deus é o seu único Deus. A palavra Elohim está no plural, significa que, eu não sei se tem algum testemunho de Jeová aqui, não sei. Mas se você um dia frequentou uma igreja dessa, né, um lugar desse, eles falam que existe um Deus, mas a palavra Deus ali no Velho Testamento é Elohim, está no plural. Então, se está no plural, tem mais do que um. E a palavra que nós encontramos, um único Deus, não significa que é uma pessoa só, significa errad, uma unidade composta, um após o outro, um depois do outro. Então, está dando sentido. Se fosse um só, como um mesmo, como uma pessoa, é Yahid. Mas a palavra hebraica é errad, significa uma unidade que tem vários. Olha como que Deus é lindo. Fala para o teu irmão: sabe por que você é enganado às vezes? Porque você não estuda a palavra. Quando você passar a estudar a palavra, você vai descobrir as verdades do Senhor. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. E esta é a palavra usada para uma só carne. Você tinha um pensamento, você tinha um sonho pessoal, agora passou a ter uma outra pessoa para sonhar junto com você. E tem pessoas casadas que ainda estão vivendo vida de solteiro. Tem pessoas casadas, não, eu penso em mim. Você não tem que pensar no você tem que pensar no matrimônio. Você tem que pensar na sua família. Você não tem que pensar no você. Amém? Se tem 2 salários em casa, não é 2, é 1. Ajunta a renda, paga o que é prioridade dentro da casa, e depois você, tendo condições, vai lá, compra suas coisinhas. A mulher precisa de algumas coisas a mais, né? Libera, deixa lá, compra suas coisas a mais. É maravilhoso isso, trabalhar mesmo, tem que te ajudar em casa. Isso é bênção. E o homem comprar as suas coisas. Eu sei que da mulher tem que ser 10 vezes mais do que do homem,
mas Deus vai honrar você, macho abençoado. Amém? Deus vai prosperar a sua vida. Faz assim com as suas mãos, os homens, faz assim com as suas mãos. Recebe em nome de Jesus a unção da prosperidade sobre a sua vida. Aleluia. As mulheres, dê glória a Deus aí. É isso aí. Uma só carne. Uma só carne. Agora o pensamento é mútuo. Agora o pensamento é um só. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. E tem irmã às vezes que não concorda com o marido, mas com medo do marido de bater na cabeça dela, né? Graças a Deus na casa de Deus não existe isso. Mas tem mulher que às vezes fica lá quietinha, chora, fica triste, fica magoada e não fala. E quando ela vai abrir a boca, o homem fala: o que você está pensando? Não tem diálogo, não tem conversa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo aqui. Se você quiser mudar a sua vida, meu irmão, começa a pensar diferente. Uma só carne é viver para a sua família. Os seus objetivos têm que ser o mesmo. Caso contrário, você não vai conseguir ter acordo com a pessoa. Se não conseguir, a gente separa. Vai nessa. Se você teve um casamento lá atrás, não conhecia Deus e aconteceu isso, amém. Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância. Mas agora você conhece a palavra. Então cuidado com quem você vai se envolver hoje, porque isso pode trazer consequências para você no futuro. Saiba escolher. Quem conhece a palavra e aliançou com alguém, diga para o teu irmão assim: não tem mais jeito, é até o fim. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aqui dos homens? Amém. Aleluia. Tem uma dinâmica que nós fazemos no nosso grupo de casais. Quem vai fazer o intensivão sabe disso. Eu não sei se fazem aqui, eu acredito que sim. Pega 2 folhas sulfite, faz, pastor, e cola uma na outra. Faz isso ou não? Vocês chegam a fazer aqui, pastor Laércio? Tá. Então, tem uma dinâmica que você passa cola. Eram 2 amigos inseparáveis. De repente eles se unem, se torna um só. Depois passa o tempo, 5 anos, 10 anos, aí eles se resolvem se separar. Como é que vai estar essa folha? Vai sair uma parte dessa aqui, dessa daqui vai sair ali. As marcas vão ficar, as feridas vão ficar. Não tem jeito, está colado. Foi uma fundição de Deus ali. E convive com situações para o resto da vida. Meu irmão, é uma só carne, você foi fundido. Quando vocês se juntaram, o Espírito Santo foi lá e fundiu. Vocês são um agora. Não é mais 2, agora é um. Quem pode dizer comigo? Eu sou um com a minha esposa. Quem tem, né? Se você não tem, fala assim: eu vou ter um esposo que vai ser um comigo em tudo. Aleluia. No mesmo propósito. A primeira coisa que você tem que procurar nessa pessoa é Deus. Essa pessoa teme a Deus. Essa pessoa é apaixonada por Deus. Essa pessoa faz a obra de Deus. Se você faz a obra de Deus e ele não faz a obra de Deus, tem irmãs que falam para mim: pastor, eu gostei de fulano de tal, Deus vai mudar ele. Não vai. Se ele não quiser, não vai. Tem muita gente que cai nessas armadilhas que o diabo arma. Nós precisamos entender a buscar a vontade, porque depois que colar, meu irmão, está colado. Depois que unir, negócio fica difícil, fica complicado. E depois tem filhos. Imaginou o que o filho sofre, psicologicamente falando? Enfim, quantos traumas. Não, hoje nós estamos numa vida moderna. Meu irmão, é uma situação difícil. Como eu disse, o que aconteceu no passado, aconteceu. Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância. Mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus. E essa pessoa que está do seu lado aí, se você é casado, é para o resto da vida. Amém?
são uma só carne. Você que é casado, olha nos olhos do seu esposo e fala assim, ó, vai ter que me aguentar pro resto da vida. Não sou obrigado a ficar com ninguém. Tá bom, faça o que você quiser da vida, mas lá diante de Deus, você vai prestar conta disso. Deus não interferiu na escolha de Eva em comer do fruto, mas não vai interferir na consequência que você vai ter depois, porque Deus é justo. Deus é justo. Aleluia. Abra comigo em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículos 5 e 6. Diz assim: Jesus está dizendo, hein? Jesus está dizendo isso. Mateus 19, versículos 5 e versículo 6. Jesus diz o seguinte: versículo 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E serão duas pessoas numa só carne. É Jesus que está dizendo isso. Versículo 6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Versículo 7: disseram eles, quem? Os fariseus, os judeus que estavam separando da mulherada aqui. Olha o que eles disseram aqui para Jesus. Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha os judeusados aqui. Sabe o que estava acontecendo aqui, meu irmão? Nessa época da lei e até aqui, a mulher não tinha nenhum valor. A mulher não podia trabalhar. A mulher tinha que ser sustentada por um homem. Sabe o que esse pessoal fez? Esse pessoal repudiava, expulsava a mulher de casa, porque sabia que ela não estava divorciada, mas expulsava, mandava embora. E sabia que ela não podia unir com ninguém, porque se ela se unisse com alguém, estava ainda casada com outro, era apedrejada. Ela passava necessidade na rua, porque não podia trabalhar, não podia se manter. Olha como a mulher era nesse período. E aí eles fazem uma pegadinha para Jesus aqui. Ué, Moisés falou que, deixou lá para a carta de divórcio, mas deixou pelo seguinte: os judeus estavam repudiando e não estavam dando carta de divórcio para elas, estavam maltratando as mulheres. E eles usavam a lei. Olha que coisa, até hoje tem pessoas que roubam aí e usam a lei para poder se defender. Esse pessoal está fazendo a mesma coisa. Estavam fazendo coisa errada e usando a lei de Moisés como em seu favor, para cobrir um erro seu. Fariseus. Tem pessoas dentro da igreja hoje que usam textos bíblicos para cobrir o seu pecado. Qual é a diferença desses homens? Nenhum. Mas porque na palavra está escrito. Peraí, você foi conhecer o texto, o contexto disso? Ou você está pegando um versículo isolado e colocando e tentando aplicar a sua realidade? E esses homens estavam mandando embora a mulherada, sai fora de casa. E elas ficavam lá sem saber para onde ir, não podia se relacionar com ninguém, porque senão era apedrejada, e não podia trabalhar, ficava à margem da sociedade, esquecida. E fala isso para Jesus. Mas na lei de Moisés é isso, tal. Olha o que Jesus diz para eles, versículo 8. Então disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Quando ele fala princípio, ele está falando a ideia inicial, o projeto inicial não era assim. Quando saiu da fábrica,
Não era isso. Mas por causa da dureza do vosso coração, se tornou nisso. Por isso que Moisés teve que fazer uma lei, e eu permiti. Caso contrário, eu sempre quis igual o começo, igual o princípio. Eu nunca vi Adão separado de Eva. Viveram 900 e 800, sei lá, 700, não lembro, 700 e poucos anos, 800 e poucos anos juntos. Fala, quanto tempo você está casado, meu irmão? Adãozinho viveu 800 ou 900 e poucos anos com Eva. Tá, morreu num determinado momento, mas é muita coisa, né? Tem uma piadinha que diz aí que um casal casaram, viveram a vida inteira juntos, fidelidade um pro lado do outro, tal. Morreu o velho, chegou lá no céu. Ai, glória a Deus, né? Agora é vida nova. Que não tem cartão de crédito, que glória a Deus. Uau! Aí morreu a velha. Aí ela saiu procurando ele lá. Cadê meu velho? Cadê meu velho? Cadê meu velho? Chegou lá no anjo, ela falou: cadê meu velho? Ele falou assim: tá ali no quartinho, vai lá que você encontra ele. Tá lá fazendo seu devocional. Aí passou um pouquinho, a velha: meu velho! Ele falou: opa, peraí. Era até que a morte nos separe. Aqui é outra coisa, aqui é outra conversa. É apenas uma piadinha, só para alegrar o seu coração um pouquinho. Entendeu? Adão viveu quantos anos com a mulher, com a Eva? E olha que a Eva botou ele em situação terrível. Teve filhos ali que um matou o outro. Irmãos, imagina o contexto familiar. E era dentro de uma família cristã, era crente. Eles eram evangélicos. O primeiro assassinato da história da humanidade aconteceu numa família evangélica. E tem gente que fala assim, ó: nossa, aqueles crentes dão um mau testemunho. Aconteceu lá desde o início assim. Desde o início assim. Se a palavra não te limpar, vai continuar acontecendo. É a palavra que limpa, é a palavra que liberta. Amém, amados? Então Jesus está falando, realmente acontece isso. Moisés teve, porque estava assustador. A mulher queimava um arroz, os judeusadas mandavam elas embora. Era assim que estava acontecendo. E Jesus falou: permitir, por quê? Porque está acontecendo uma desordem aqui. Mas no princípio nunca foi isso. Eu nunca quis isso para a vida do homem. Eu quis que ele fosse uma só carne, e até que a morte nos separe. Amém? E tem uns casal tão apaixonados que falam: ah, pastor, não sei, eu vou ver minha mulher de novo. Glória a Deus, né? Quem sabe? Sabemos ainda dessas coisas que estão por vir. Você entendeu? Deus fala lá no Éden: deixar o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e tornar uma só carne. Jesus fala: deixar o seu pai e sua mãe, unir sua mulher e tornar uma só carne. E aqui em Efésios capítulo 5, abre lá comigo Efésios. Efésios 5, versículo 31. Amém? Amém? Versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Versículo 32 diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O pai fala no início, o filho fala no processo,
E o Espírito Santo usa a vida do apóstolo Paulo para falar a mesma coisa. A testificação do céu sobre uma só carne. Como é que duas pessoas que pensam diferente vão viver juntas? Guarda uma coisa no seu coração: andar em acordo muitas vezes é renunciar à minha própria vontade para ver a vontade de Deus no nosso casamento ser realizado. Nem sempre o que você pensa ao respeito do seu casamento é a vontade de Deus para você. Busque a palavra, busque o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trazer a vontade do Pai ao seu relacionamento. Nunca manipule o seu cônjuge para você receber algo em troca. Tem mulher que quando quer algo em troca fala assim: ah, não tem para você. O outro vai, para dar o cartão de crédito tem que fazer uma outra. Meu irmão, não manipule o seu cônjuge. Busque junto em Deus, e Deus vai dar direção para vocês, o que vocês devem fazer. Amém? Amém? Nunca coloque a sua opinião acima da opinião da outra parte. É importante vocês sentarem juntos e serem especialistas e analisarem o caso. Espera aí, o que eu estou pensando vai satisfazer a minha vontade e a dela, ou vai me agradar e desagradar a ela? Se você fizer isso, você está se tornando orgulhoso, presunçoso, soberbo, porque você quer fazer do seu jeito, e não é do seu jeito mais, é do jeito que os dois vivam bem. Amém? O matrimônio, uma família que anda em acordo, ela conquista coisas tremendas em Deus. Quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado nos céus. Se você concordar e tiver projetos, tiver metas, cumpra aquilo junto, que Deus vai te honrar poderosamente. Você recebe essa palavra no teu coração? Busque a melhor maneira, a melhor forma de vocês serem em todas as decisões. Em todas as decisões. Eu sei que é difícil. A palavra de Deus diz: isso é um mistério. Mas se vocês estiverem juntos no mesmo propósito, a força se torna maior. E Deus vai honrar vocês de uma forma sobrenatural. E tudo o que vocês buscarem em Deus vai acontecer. Porque se dois pedirem acerca de qualquer coisa em concordância, com certeza o Pai realizará. Se você, homem, for fazer uma coisa que a sua esposa não está de acordo, espere o tempo, espere o momento. Não haja pelo impulso, porque não vai dar certo do mesmo jeito, mesmo você fazendo. Tem algumas pessoas que falam assim: joga praga em mim. Não deu certo, aí faz a coisa, quebra a cara, você jogou praga em mim, por isso que não deu certo. Não é, não tem concordância, vai ter guerra. Se não tem concordância, não tem resultado. Então é importante buscar. E mulher, também não barre o seu esposo em algumas situações, porque você teve um problema lá atrás, ou porque sua família teve um problema lá atrás, ou porque teve uma experiência negativa lá atrás. Não, busque a vontade de Deus, se é a vontade do Pai para a vida de vocês. Eu costumo dizer o seguinte: todas as vezes que nós tomamos algumas decisões sem consultar Deus, nós entramos em desertos desnecessários. Quem já entrou em deserto desnecessário aqui? É porque Deus me trouxe para cá. Não foi o Espírito de Deus que conduziu você no deserto igual fez Jesus, não. Foi você que entrou. Você escolheu. E hoje está queimando a nuca.
porque escolheu. Agora Deus pode resgatar isso, quando nós quebrarmos a nossa soberba, o nosso orgulho, e dizer: eu errei, tomei decisão errada, precipitada, pedi perdão para o cônjuge, eu errei, você me perdoa? Se é uma mulher temente a Deus, ela vai te perdoar. Mas se não é, meu irmão, você está frito. Aí você vai ver que quer comprar briga. Amém, amado? Diga assim comigo: vou andar em acordo, mesmo que esse acordo me desfavoreça, ou não faça a minha vontade, eu vou prevalecer na vontade do Pai para a minha vida. Amém? Eu gosto de falar que a mulher é o radar do homem. Fica lá, fica ligado. Quando chega o homem tudo é de Deus. A mulher, não. Ela consegue captar coisas que o homem não capta. O homem é cego, é selvagem. Ele vai porque vai, não olha para as laterais. A mulher já sabe de tudo o que está acontecendo. Ela tem esse feeling. Mas tem mulher que está com o radar também. Tem que trocar a pecinha lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Para fechar, e nós vamos orar, eu quero que você abra comigo Tiago, capítulo 3. Tiago 3:16. Você sabia que tem competição dentro da casa? Sabia? Tem cônjuge que vê o seu cônjuge como um inimigo. Tem. Estou falando para você que tem. Tem gente que vê o seu cônjuge como um inimigo. Em vez de ser meu amigo, você só me coloca em situações. Olha o que diz aqui, ó, Tiago 3,16, ó. Porque onde há inveja e espírito faccioso, o que é espírito faccioso? Divisão. Aí há o que? Perturbação, confusão e toda obra perversa. Meu irmão, se tem divisão na sua casa, Deus não é Deus de confusão. Se está acontecendo alguma confusão na sua casa, é porque vocês não estão se acertando. E aonde há confusão, não há bênção de Deus. Deus quer gerar bênção no seu lar, na sua casa, na sua família, mas Deus quer que você ande em acordo. Amém? Repita comigo assim, ó, acordo. Aleluia. Fique em pé comigo. Só para fechar, Tiago 4, 2, 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. A sua oração não é para satisfazer o teu ego, não é para fazer a sua vontade. Tem irmão e irmã que está orando: Deus, quebra o coração do meu marido para ele dar aquela calça para mim. Deus, quebra o coração da minha esposa para ela liberar eu para ir pescar lá no Mato Grosso. É deleite seu, é visão sua. Deus não vai fazer isso. Deus não vai atender os seus caprichos, mas Deus vai realizar propósitos. Amém, amados? E o propósito de Deus é maior do que o seu propósito. E se Deus uniu você com essa pecinha rara que está do seu lado aí, é porque Deus uniu propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus tem um propósito para a vida de vocês: crescer, multiplicar, frutificar, encher a terra de filhos à imagem do Pai.